está no ar mais uma edição do nosso Checkmate pela sua TV São Carlos. A você, nosso muito obrigado sempre pela sua audiência. No programa de hoje eu recebo aqui o nosso convidado, ele que é jovem, tem 32 anos de idade, é são carlense, nascido ali na região do Distrito Santa Eudóxia e já aos 9 anos trabalhava na lavoura, ajudando a família. Aos 13 anos já trabalhava de carteira assinada nas fazendas ali perto do distrito. Já aos 18 anos veio para a cidade tentar a sorte, buscar oportunidades e também uma melhor qualificação. Passou pelo setor metalúrgico, antes porém trabalhou no ramo de sorveteria, fez alguns trabalhos sociais, é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Madureira, também fez parte executiva do Sindicatos Metalúrgicos aqui da cidade, fez parte também da Associação de Moradores de Santa Eudóxia e também foi conselheiro de saúde e educação aqui do município. No programa de hoje eu recebo aqui a presença do vereador Moisés Lazzarini. Moisés, é uma honra tê-lo conosco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, estamos à sua disposição. Primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui na sua programação e também desde já agradecer a todas as pessoas que nos ouvem, que nos assistem e que espero poder contribuir e retribuir a confiança de todas as pessoas que nos colocaram nessa posição, que nós possamos corresponder à expectativa de todos. Moisés, eu fiz um resumo aqui rápido da sua folha de serviços aqui. Você tem uma trajetória longa, né? Já logo na infância, trabalhando aí, ajudando os pais. Conta um pouco pra gente, com mais detalhes, dessa sua origem. Fala pra gente. Então, minha origem vem de uma família simples, nascida e criada nesse distrito que você falou de Santa Eudóxia. E desde a minha infância, trabalhei em diversas fazendas da região do distrito de Santa Eudóxia ali, e para ajudar a complementar a renda familiar também tive a honra de poder, dentro de uma família simples, hoje chegar a ocupar a posição que eu ocupo. Você veio de uma família de 9 filhos, isso? Isso, meus pais teve 10 filhos, na verdade, e vivos são 9. Muito bem. 9 filhos. Teu pai é caminhoneiro aposentado? Isso. E a tua mãe dona de casa? Isso, dona de casa. Muito bem. E você trabalhou com sorveteria também? Trabalhei. Antes, na verdade, de passar todo esse processo, depois de vir para São Carlos, trabalhei em todas essas fazendas. Antes de chegar a entrar na empresa que eu saí antes do mandato, que era a Electrolux, eu trabalhei por praticamente 2 anos a 3 anos, 1 ano oficial e 2 anos fazendo bico para ajudar a complementar a renda para pagar a faculdade. Uma vida de batalha, né? Isso, foi bastante batalhoso. Muito bem. Nas urnas você teve aí uma votação de 1.209 votos. Eu queria que você falasse aqui aos amigos da TV São Carlos, em especial aqueles que nos acompanham aqui pelo Checkmate, de onde vem essa votação? No total aí de 1.209 votos. Conta pra gente. É assim como você falou, tudo tem um processo, um histórico, Trabalhei já desde a minha época de infância, eu já despontava alguns trabalhos de liderança e trabalhos sociais que eu desenvolvia. Tanto como representante de sala, como também movimento estudantil. Então, desde a época de escola, eu já vinha desenvolvendo alguns trabalhos sociais, participava de projetos culturais, e isso foi consolidando na mente das pessoas, do ciclo de amizade, de amigos, de pessoas que me ajudaram, essa projeção para um trabalho social além do comum, que as pessoas normalmente têm as suas atividades básicas. E eu sempre fui me ocupando nessas atividades. Tanto é que depois que eu vim para São Carlos e comecei a trabalhar aqui na indústria, também dentro da indústria eu tive o trabalho ligado à CIPA, ao sindicato, e tudo isso me foi politizando ao ponto de hoje... Te dando uma certa projeção, né? Isso. Agora, em relação a esses trabalhos que você desenvolveu, você até hoje é membro da igreja, né? Sim, sim. Da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. A experiência com o trabalho voltado dentro da comunidade evangélica que eu participo, que é a Assembleia de Deus Madureira, nós tivemos ali, como eu falo para você, assim como na vida secular também fazia diversos trabalhos, na igreja também sempre ocupei cargos de liderança. Muito bem. Inclusive, a gente tem várias igrejas na cidade e eu sou o segundo coordenador geral de todas as igrejas da Assembleia de Deus aqui de São Carlos.
E dentro desses trabalhos também temos os trabalhos sociais que desenvolvemos junto com a equipe de missões urbanas que nós temos na nossa igreja, e os trabalhos sociais voluntários, arrecadação de alimento, campanha de agasalhos e outros que nós fazemos, levando roupa para as pessoas no assentamento e tantos outros lugares, projetos sociais que a gente faz em datas festivas e tantos outros projetos que nós desenvolvemos. E dentro da igreja nós tivemos um processo muito democrático, onde foi feito de uma forma que participou, foi uma prévia entre todas as pessoas que tinham interesse de participar da vida pública, e dentro de todos os participantes eu fui abençoado, né? Deus preparou que esse momento fosse o meu momento, e eu fui escolhido entre os outros participantes, que também são excelentes pessoas. E essas outras pessoas que participou comigo desse processo, nós fizemos uma grande união e composição, onde isso fortaleceu a nossa candidatura com esse processo de união, com a inteligência, né, e o processo que houve dentro da igreja, fez com que a gente conseguisse chegar. Muito bem. Essa eleição que você disputou foi a primeira ou você já tinha disputado em alguma outra ocasião? Como é que é? Eu já tinha disputado a minha segunda eleição. Eu tinha disputado uma pelo PMDB. Essa última, né, que eu fui Hoje você está no Democratas, né? Isso, no Democratas, no DEM. E essa primeira eleição eu participei, só que a igreja não teve esse processo de prévia que foi feito, onde todos os pastores, esposas de pastores e as principais lideranças da igreja que escolheu o candidato. E o que foi feito de forma diferente nesse último pleito, onde a igreja teve o êxito em conseguir nos colocar aqui. Muito bem. Bom, você, exemplo de tantos outros, está no seu primeiro mandato. Como você pretende fazer o seu trabalho, enfim, de forma clara, como você pretende ser diferente dos demais colegas novatos hoje na Câmara Municipal aqui de São Carlos? Fazer um diferencial. Eu acredito que, assim como no meu processo eleitoral, eu não fiz uma campanha focada em promessas. Muito bem. Eu tenho como lição de vida que eu prefiro muito mais surpreender fazendo aquilo que eu não prometi do que prometer e decepcionar as pessoas. Então eu não quero ficar prometendo coisa alguma, até porque o papel do vereador é legislar e fiscalizar, não é ficar fazendo promessas daquilo que muitas vezes nem é da alçada de vereador, que a gente vê muitas pessoas que fazem aquele estelionato eleitoral, né? Propõe, fala que vai fazer isso e aquilo para conquistar o voto das pessoas, depois as pessoas se decepcionam porque vai enxergar que aquilo não era o real papel do vereador. Então eu pretendo atuar de forma honesta, sincera e fazer aquilo que realmente tiver ao meu alcance. Muito bem, você falou em fiscalizar e legislar, né? Algum outro ponto básico que você também está a fim de trabalhar como vereador, enfim, algum outro complemento nisso, Moisés? Um dos focos meus que eu tenho desenvolvido, que eu tenho como missão de vida é trabalhar pela valorização, né? Da família, dos bons costumes, dos bons princípios, essas inversões de valores que nós vemos na sociedade, onde o mal parece que é aplaudido e aquelas pessoas que fazem o bem parece que são esnobados. Então eu quero mostrar para a sociedade que nós devemos, primeiramente, começar desde a infância, honrando o país, honrando a bandeira, honrando, né, pai e mãe, que eu acredito que é os princípios básicos de uma sociedade, é uma família bem estruturada. Então, se partindo de uma família desestruturada, já está começando tudo errado. Então, precisamos resgatar alguns valores de bons costumes, de bons princípios, de honrar o professor. Hoje assistimos na sociedade pessoas desonrando as autoridades e como se isso não tivesse efeito nenhum. E com certeza é uma semente maligna que para as próximas gerações isso trará um péssimo reflexo. Muito bem. Nessa questão social, você pretende estar trabalhando também, já que você tem uma vasta experiência nisso, como é que você pretende estar lidando com esse tipo de situação? Eu, na verdade, pretendo continuar a fazer o que eu já em outros momentos fiz, que é ter um olhar voltado às pessoas menos favorecidas, pessoas que mais precisam do poder público. Muito bem. Nós vamos a uma rápida parada aqui do Cheque Mate pela sua TV São Carlos. Daqui a pouquinho tem muito mais. Aguarde.
Cuide de sua saúde de uma forma toda especial. Conheça hoje mesmo Pague Leve Cerealista do Mercado Municipal. Toda a linha de ervas aromáticas, temperos e produtos naturais em geral, para o seu bem-estar. Atendimento personalizado e para sua comodidade aceita cartões de débito e crédito. Cerealista Pague Leve, box 44 e 45 do Mercado Municipal. O telefone é 3371 1100. De volta com o nosso checkmate pela sua TV São Carlos. A você que está chegando neste momento, nosso muito obrigado sempre pela sua audiência. No programa de hoje eu recebo aqui na bancada do checkmate o vereador Moisés Lazzarini, ele que era o Democratas. Muito bem, antes de voltarmos com o nosso convidado, eu chamo agora o recadão lá da Pague Leve do Mercado Municipal aqui no checkmate. Olá, tudo bem? Estou mais uma vez aqui da Pague Leve Cerealista falando com vocês. Contar algumas novidades, produtos novos, caldo de cana em caixinha. Pessoal que anda levando anda gostando muito, muito bacana. Vontade de tomar caldo de cana de noite, não tem aonde comprar. Leva esse para casa, deixa lá, bateu à vontade é só tomar. Outra coisa bacana que eu tenho para contar para vocês, a partir dessa semana, promoção de granola. Venha conferir, muito legal. Agora vamos falar um pouco de dieta. Verão, todo mundo querendo se preparar para estar no carnaval em ordem. Os mais famosos, chia, funciona legal, todo mundo usa. Colágeno, em dietas é muito bacana. Farinha de coco, sem glúten, dá para fazer receitas de pão, bolos. E também é muito bom para tomar no meio do iogurte. Farinha de batata doce, você que está praticando academia, fazendo bastante atividade física, querendo cuidar da forma, muito importante e muito legal. Carboidrato de absorção lenta, ajuda a dar energia, não aumenta a glicose. Além disso, temos muitos chás. Chá de hibisco, campeão de vendas, agora no verão, gostoso, saudável, tome e ajuda a perder peso. Esses chazinhos da linha, eu gosto muito, Up. Deixa no bolso, você está caminhando, passou num posto, compra uma garrafinha de água, joga um pouquinho dentro e vai tomando chá verde por aí. Além disso, temos muitos açúcares. Açúcar de coco, uma opção extremamente saudável, super gostoso, com baixa caloria. Temos os adoçantes também, linha, sucralose em vários tamanhos, desde os pacotes grandes, gotas, pacotes pequenininhos, todos os tipos. Estévia também, em pó ou líquido. Você escolhe o que você gosta mais. E chegou os novos adoçantes, xilitol e eritritol. Hoje são os adoçantes da moda, os adoçantes veganos, mais naturais e com sabor de açúcar. Produto muito bacana, vendendo muito. Venham conferir. Vamos falar um pouco também dos óleos de coco. Temos preços campeões em óleo de coco extra virgem, os óleos de coco orgânico extra virgem, temos óleo de coco sem sabor, manteiga de coco, toda a linha da Copra. Venham conferir. Pague Leve Cerealista, Mercado Municipal, box 4445, telefone 3371 1100. Aceitamos quase todos os tipos de cartões. Venham nos conhecer. Pois bem, você ficou com esse recadão lá da Pague Leve do Mercado Municipal, de volta com o nosso convidado, vereador Moisés. O seu partido, o Democratas, muito bem, ele vai ficar na oposição, vai fazer parte da base do governo do Ayrton Garcia. Qual vai ser o papel do seu partido nessa legislatura? Conta pra gente. Eu diria para você, na verdade, eu não sou o presidente do partido, né? O presidente do partido nosso, o Democrata, é o vereador Júlio César, atual presidente da Câmara.
uma pessoa muito respeitosa, uma pessoa muito conhecedora. Também tem ligação com o meio evangélico, né? Sim, também. E no caso, o posicionamento nosso, a princípio, como presidente da Câmara e nós, vereadores, tem dotado de uma posição diplomática, uma posição de harmonia. Não que aquilo que for bom para a cidade, aquilo que for bom para a sociedade, nós estaremos com certeza votando favoravelmente. E o que precisar de um olhar mais atento dos vereadores, aquilo que precisar de uma prudência maior, estaremos cobrando, fiscalizando, porque este é a atribuição do vereador. Isso nós não podemos abrir mão disso. Então, até porque 21 vereadores, ele consegue ter um olhar muito mais crítico, um olhar muito mais preciso dos anseios e das necessidades, das demandas da população. Então, o prefeito, com certeza, é uma pessoa também dotada de bastante inteligência e ele vai saber lidar com esse anseio dos vereadores, porque o anseio dos vereadores nada mais é do que o reflexo, né, dos anseios da população. Cada vereador, independente da quantidade de votos que cada um dele teve, ele recebe as demandas da população. Então, o prefeito ele executa aquilo que os vereadores ouvem no dia a dia. Porque vocês, vereadores, representam, de certa forma, uma parcela da população, né? Sim. Se resume a isso. Bom, passada a campanha eleitoral, né, agora nós já tivemos o início do ano legislativo. O que de fato muda, Moisés? Enfim, você ser candidato é uma coisa. Aí quando cai a ficha, passada a apuração, ou você ganhou a eleição. E aí? Vem aquele peso em cima das costas, né? Cobrança, Com crítica, certeza. a imprensa, enfim, compromissos, agenda lotada. O que muda entre ser candidato e agora estar na condição de vereador? Como é que é? Você se sente preparado para isso? Preparado, com certeza. A gente sabe que eu não sou conhecedor de todas as leis que existem, até porque a pessoa, a partir do momento que achar que já sabe tudo, é onde ele não sabe, né? Nós temos que aprender diariamente, todos os dias. Certo. Mas eu resumiria essa sua pergunta com uma única palavra, que seria a responsabilidade. Eu citaria um versículo que diz, né, que a quem muito é dado, mais é cobrado. Então, a responsabilidade, ela com certeza pesa aos ombros, até porque, como você falou, antes mesmo de nós sermos eleitos, a gente já vinha desenvolvendo um processo de aprendizado, de participações no meio político, de participações de conferência, de seminários e tantas outras participações políticas que nós tínhamos dentro da sociedade civil, como cidadão. E aí agora, como vereador, eu sinto que essa responsabilidade agora ela realmente pesa um pouco mais, até porque hoje, né, nós temos que estar muito mais próximo dos processos que o executivo está fazendo, desenvolvendo. Então, com certeza, a população também agora, sabendo que nós somos eleitos, com certeza nos procuram diariamente e as necessidades que vêm até o nosso gabinete, toda a nossa equipe tem procurado estar o mais perto, mais próximo da população possível. Tanto é que nós criamos, né, fomos o primeiro a ter a iniciativa, assim como toda a imprensa tem, né, o seu WhatsApp que se disponibiliza, se coloca à disposição da população. Assim também fizemos. E fizemos também, né, o gabinete móvel, que no primeiro mês de janeiro aí fizemos um trabalho ali no centro da cidade, onde tivemos inúmeras demandas, onde resultou em vários requerimentos e solicitações para a prefeitura, e já estamos programando agora o próximo gabinete em um outro local que estaremos divulgando. Essa programação que você pretende estar atuando com o gabinete itinerante, é basicamente isso, né? Isso. Você pretende estar atuando isso de forma mensal, quinzenal? Já tem uma programação específica sobre o assunto? Sim, inclusive fizemos publicidade disso, que a intenção nossa é fazer um mensal, né? Tá. Caso houver necessidade, até mais de um por mês, ou se algum mês a gente tiver problema e tiver que passar de um mês, mas o importante é que a gente esteja atuando próximo da população. Muito bem. Assim como a própria Câmara teve nesse lançamento de um projeto da Câmara em Ação. É isso que a população quer, que eles elegem um vereador, um representante, para que esse representante esteja dando atenção para os seus anseios, para as suas necessidades. Muito e é para isso que nós estamos aqui. Você está perto do povo, né? Sim, com certeza. Muito bem, nós vamos dar uma pausa aqui nessa conversa com o vereador Moisés Lazzarini. E eu chamo agora a presença do vereador José Françoso, ele que é da Rede, falando de questões ligadas à agricultura familiar e também demais assuntos aqui no Checkmate.
Olá, amigos da TV São Carlos, programa Checkmate. Estamos aqui na Câmara Municipal de São Carlos, votando um projeto extremamente importante que visa a compra de equipamentos permanentes para a inauguração de 65 leitos do Hospital Universitário. É um ano que se inicia, um novo mandato, uma cidade que a gente tem um conjunto de desafios a ser enfrentados na área da saúde, na área da segurança pública, na limpeza urbana. Temos grandes desafios e nós esperamos que esse ano seja um ano de grandes vitórias para que a população de São Carlos possa ser mais feliz, ser mais segura, enfim, ter toda a segurança necessária para poder ter uma vida tranquila e segura. Amigos do programa Checkmate, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, falando um pouquinho sobre os nossos desafios aqui na Câmara Municipal de São Carlos. São muitos desafios. Hoje apresentamos um projeto aqui na casa, um projeto que visa a instalação de lâmpadas LED, de iluminação, luminárias a LED, para gerar mais economia aos cofres da Prefeitura Municipal de São Carlos, e a qualidade, no atendimento, nos serviços prestados, na iluminação, no conforto àqueles que utilizam os prédios públicos. Apresentamos também um projeto que visa a Semana Municipal da Agricultura Orgânica, com o objetivo de incentivar a produção agrícola em decorrência das características do nosso município. Um município que tem predominância agrícola, tem aí uma grande concentração do plantio de cana, mas também há agricultura familiar. Temos 3 assentamentos e nesses assentamentos nós produzimos verdura, hortaliças de qualidade e quem sabe, com a lei que visa a aquisição de 30% para a merenda escolar, será um grande incentivo para aqueles que produzem hortaliças para a nossa cidade. Ok, portanto tivemos a fala do José Françoso aqui no Checkmate. O vereador, eu queria chamar a sua atenção. Dias atrás, na Câmara Municipal, nós tivemos uma polêmica onde o assunto foi verba parlamentar, emenda parlamentar. Bom, um vereador lá usou a palavra dizendo que não é favorável ao tipo de emenda parlamentar, que tem vereador que quando usa isso daí é vereador fraco, aí levantou outro fazendo um discurso totalmente o oposto disso daí. Enfim, o que o senhor pensa dessa questão da emenda parlamentar? O vereador tem direito a isso, tem que usar, não tem que usar? Qual é o seu pensamento em relação a esse assunto? Eu vou externar a minha opinião, respeito à posição de todos que se manifestaram a respeito dessa questão. Cada um tem que ser respeitado pelas suas posições, independente gostando ou não de uma posição ou de outra. Eu acredito que cada vereador tem o seu mandato e responde por ele, e nas urnas, inclusive, vai responder por ele. Bem. Então, a minha opinião é uma opinião clara que em relação às emendas, eu acredito que tendo ela ou não tendo, na minha visão, o que não pode faltar é que as entidades e que os anseios e que as demandas da população não deixem de ser assistida. Tendo ou não tendo a demanda, as emendas, eu acredito que as entidades, eu fui voluntário em entidades assistenciais e eu sei e senti na pele a dificuldade e as necessidades que as entidades enfrentam. Até porque as entidades, ela faz e cumpre o papel do que muitas das vezes quem era para estar fazendo era o executivo. Perfeito. Então eu sou favorável às emendas, não sou contrário. Só que também temos que ter um olhar bem crítico para com elas. Até porque, assim como as pessoas que se manifestam contrárias, de certa forma têm a sua razão, quando fala sobre a questão dos ralos e da corrupção que permeia não só no município, mas também no Estado e na União. Então temos sim que estar atentos às emendas, estar atentos aonde ela está indo e às prestações de conta dessas entidades. Até porque não pode estar enviando a emenda e o vereador não está indo lá fazer o seu papel, que é de fiscalizar. E se tiver alguém que estiver descumprindo a lei, não prestando conta do recurso que está enviando e não fiscalizando se o serviço está sendo executado, aí sim tem que ser responsabilizado. Mas eu só não faria o mesmo de colocar todas as entidades como se todas as entidades fossem entidades que não são sérias, assim como também como se jamais eu me ousaria a dizer que todos os vereadores não são sérios, né? Então acredito que se pode ocorrer de
de um está tendo alguma atitude de desvio, essa pessoa tem que ser observada, deve ser fiscalizada e se tiver cometendo algo ilícito, pagar por isso. Mas eu acredito que nós jamais podemos generalizar como se todas as pessoas não fossem honestas, como se todas as pessoas não fossem pessoas e entidades sérias. Vereador, só apenas para que nós possamos elucidar aqui as dúvidas que vão surgindo, cada parlamentar, né, cada vereador, anualmente, qual é a verba que é destinada aí para atender essas demandas na questão de emenda parlamentar? Anualmente, eu falo, por ano. Ele tem direito a 322 mil anual. E que isso daria em torno de 1.300.000 durante todo o seu mandato. Durante todo o seu mandato. Isso. Ele pode estar usando esta verba mensalmente? Como é que é? Qual o critério? Qual o critério a ser adotado? Na verdade, o critério é só para as entidades e projetos que existem na prática, né? Na prática, eu acredito que ninguém tem condições de estar enviando recurso para uma entidade que sequer CNPJ tem. Então, tem que ser seguido todo o processo e o trâmite legal. Só que também, assim como as emendas dos deputados estaduais, que não são impositivas, as emendas municipais também não são impositivas. Então, o prefeito, aquele que executa, ele pode pagar como não pode não pagar. Então tem esse fator que dificulta, claro que é isso que gira esse torno da polêmica, se o prefeito vai pagar ou não vai pagar. É claro que tudo isso é feito em cima de uma análise, em cima de estudo baseado em critérios, né? Sim. Muito bem. Antes de nós voltarmos com o nosso convidado, eu chamo agora aqui no Checkmate a participação do senhor Bernardo Teixeira, ele que é do Fórum de Resíduos Sólidos, falando da importância da coleta seletiva aqui em nossa cidade. Bom, estamos aqui na TV São Carlos, programa Checkmate. Eu estou aqui representando o Fórum Municipal de Resíduos Sólidos de São Carlos e nós estivemos presentes hoje aqui na Tribuna Livre da Câmara de Vereadores para anunciar aos vereadores que estão iniciando seus trabalhos esse ano a existência e as ações que o Fórum tem feito nos últimos anos, né? O Fórum reúne pessoas e entidades preocupadas com a questão do lixo aqui em São Carlos e a partir da ação desse Fórum a gente tem conseguido algumas soluções para alguns problemas. Nesse momento a gente tem duas questões que nos preocupam e pelas quais nós temos agido, que é primeiro a continuidade da ação da coleta seletiva em São Carlos, para a qual a Coopervida, Cooperativa de Trabalhadores de Coleta Seletiva, tem agido nos últimos anos e que tem tido uma série de problemas. Então nós temos uma grande preocupação que essas ações tenham continuidade e que a coleta seletiva continue eficaz e funcionando aqui na cidade de São Carlos. Além disso, é importante saber que qualquer município do Brasil é obrigado a ter o seu plano municipal de resíduos sólidos e São Carlos ainda não tem o seu. Nós precisamos então construir juntos com a população, os vereadores, a prefeitura, um bom plano para que os próximos anos a questão dos resíduos, do lixo de São Carlos tenha uma boa solução. Então essas são as frentes nas quais a gente tem procurado trabalhar e o Fórum se reúne a cada 15 dias mais ou menos, com pessoas interessadas em buscar soluções para isso, procurar a partir dessa ação dessas pessoas, sensibilizar tanto o Poder Executivo, quanto o Poder Legislativo, quanto às vezes o Ministério Público em relação à solução desses problemas relacionados ao lixo. Então é isso que nós viemos hoje fazer aqui na Tribuna Livre da Câmara de Vereadores de São Carlos. Muito bem, seguindo aqui com o nosso convidado, o vereador, ainda falando desse assunto tão polêmico, né, que rendeu, como o pessoal diz no futebol, essa questão das emendas parlamentares. O senhor que já desenvolveu no passado algum trabalho social, tem parceria com alguma ONG, enfim, o senhor já tem em mente com quem o senhor vai trabalhar nessa questão das verbas? Como é que está isso daí? Na verdade, eu já tenho recebido diversas entidades, né, no meu gabinete, inclusive, já conheço historicamente algumas entidades, porque eu já desenvolvia algum trabalho social com algumas entidades e alguns projetos culturais, esportivos da cidade, e eu pretendo ampliar essas alianças, buscar, primeiramente, conhecer as entidades que realmente existem, que as entidades que realmente executam, que são sérias, que tem realmente uma sede, que executam um serviço para a sociedade. E assim sendo, inclusive já tem alguns convites, e na minha programação pessoal já tenho me organizado para ir visitar algumas das pessoas, inclusive, que já foi fazer o convite no meu gabinete. E espero, num futuro bem próximo, poder estar contribuindo com as entidades, com as mais diversas entidades da nossa cidade, até porque eu sei
do peso e da dificuldade que essas entidades têm para manter todo o trabalho social que desenvolve. Sei da importância dessas entidades, porque é essas entidades que cobrem aquilo e faz aquilo que muitas vezes o poder público não faz. Então eu sei da importância de mantê-las, de levar recursos e de ajudar a ser parceiros dessas entidades. Muito bem, agora o prefeito ele pode tanto liberar como não, né? Sim. Mas isso também, eu vou em cima dessa pergunta, lhe faço uma outra. Tem peso na hora de liberar a verba o relacionamento do partido, até mesmo do vereador com quem está com a caneta na mão, com o chefe do executivo? Eu acredito. Isso acaba pesando na decisão final? Sim, eu acredito que o prefeito ele é uma pessoa sensata. Eu tenho, ao menos o que eu tenho enxergado, eu vejo que ele é uma pessoa que quer resolver os problemas da cidade, assim como nós vereadores também. Sim, claro. E eu imagino que ele não vai querer deixar de atender e ouvir os vereadores, até porque, como nós já falamos, o vereador ele tem o papel de ouvir a população e o prefeito de executar. Muito bem. Os poderes, apesar de ser independentes, eles têm que ter harmonia entre eles. Sim, claro. Precisamos dialogar diariamente, constantemente, até porque o prefeito ele vai estar lá preocupado diariamente em estar atendendo as entidades que procuram, as empresas e os contratos e estar executando. E quem vai normalmente estar levando a demanda para ele, normalmente parte dos vereadores. Sim. Até porque os vereadores estão, 21 pessoas, que é 21 vereador, tem uma capacidade muito maior, é 21 pessoas ouvindo diariamente as pessoas e as demandas da sociedade. Agora ele ali, o prefeito tem que estar executando, ele não vai conseguir ter o mesmo tempo que 21 pessoas têm de estar ouvindo todas as entidades da cidade. Então, vai ser muito sensato por parte de quem executa qualquer serviço, ouvir primeiramente os vereadores, até porque os vereadores estão muito mais próximos da população do que quem está executando. São, na verdade, uma espécie de um porta-voz da população. Sim, com certeza. Bom, alguns temas que eu queria a sua opinião, aqui no Checkmate pela TV São Carlos, que enfim, faz parte aqui do dia a dia de nossa cidade. A falta de água, né, em alguns pontos aqui de São Carlos, nos buracos de rua, a questão, vamos por etapas aqui. Falta de água na cidade, qual é o seu pensamento? O meu pensamento é que passou da hora, né, de se Principalmente pensar, ali na região Guaraci, né? Pensar em um projeto. Eu acredito que o projeto de uma cidade não pode se pensar simplesmente em ficar tampando o sol com a peneira e ficar fazendo emendos e remendos. Ok. A questão da pavimentação, você já vê, o plano diretor deveria contemplar com que as vias, né, já fossem dotadas de equipamentos e de uma forma de estrutura, onde as vias, né, a tubulação de água já passassem próximo da calçada, que não precisasse ficar fazendo tantos rasgos nas vias públicas, onde também essa tubulação que está aí praticamente podre de anos, tubulações, tanto também a questão do esgoto. Posso citar o caso que eu inclusive fiz requerimento no meu gabinete da falta de água no distrito de Santa Eudócia, pessoas que passou o Natal recebendo visitas, passou recebendo familiares e ficou sem água. Então eu acho que é absurdo, essas questões precisam ser revistas, precisam ser repensadas, o plano diretor precisa ser mais rígido, principalmente nos novos empreendimentos. Por que tem que ficar se fazendo tantos rasgos na via pública, vias que muitas vezes acabam de ser recapeadas? Então, por que não se faça então as tubulações nas duas extremidades da rua, para que não venha até ficar sendo rasgando o asfalto? Porque o custo de manutenção depois vai ser muito maior do que ter as tubulações dos dois lados da via. Então precisa se usar muito mais a inteligência, usar toda a dinâmica, a engenharia. Nós temos na cidade grandes engenheiros, arquitetos, pessoas que podem ajudar a pensar a cidade, e precisamos usar e aproveitar mais esse material humano da cidade. Bom, outro assunto polêmico também, transporte público. Transporte público é uma outra questão que nós estamos aguardando, né, o posicionamento da prefeitura para ter, né, o nosso posicionamento, até porque nós sabemos que hoje estamos passando por um processo transitório. Não sabemos se a empresa que está fica, se não fica, esse contrato emergencial que foi firmado, sabemos que algumas coisas que a empresa anterior previa, esse contrato emergencial não prevê. Então esperamos que toda a população seja o mais rápido atendido, que esse processo todo
se encerre de forma pacífica, de forma harmônica e de forma que venha atender as demandas da população. A exemplo, podemos citar um caso bem claro, é a dificuldade com que as pessoas, por exemplo, do transporte das pessoas com deficiência têm enfrentado, inclusive foi tema na pauta de ontem da audiência pública, né, da pessoa com deficiência. Então precisamos repensar, será que só o transporte público, aquele porta a porta que tinha que hoje não tem? Mas, se não tendo, será que as vias públicas, as calçadas, estão preparadas para as pessoas que são cadeirantes? Então precisamos ter um olhar um pouquinho mais atencioso, um olhar mais crítico e realmente um pouquinho mais humano para aquelas pessoas que são menos favorecidas, que não têm um meio de transporte particular e que dependem do transporte público. Porque quanto mais nós investirmos no transporte público e em sua qualidade, teremos muito mais pessoas se utilizando desse transporte. Temos casos diariamente de pessoas que reclamam que muitas vezes chegam atrasado no emprego e muitos que até perdem o emprego por causa da questão do transporte. Então isso jamais pode ser coisa que aconteça, né? Então eu creio que as pessoas que estão hoje ocupando e cuidando da questão do transporte, com certeza são pessoas que estará dando atenção para essas questões. Bom, mas está provado também que não adianta somente a troca da empresa, é necessário também todo um planejamento na questão de horários, de rotas, né, alternativas, enfim, já visando a cidade para os próximos 20, 30 anos. Com certeza. Eu penso que talvez aqui no centro da cidade, há necessidade também de você estar implantando um terminal central de ônibus, como também em regiões periféricas aqui da cidade, para você dar mais dinamismo no transporte público. Bom, eu tenho um pouco mais de tempo ainda, o vereador. 3 pontos: segurança, saúde e cultura. Quer responder agora ou no outro bloco? Pode ver no outro bloco? Pode ser? É bem dinâmico. Bom, então nós vamos a uma rápida parada aqui no Checkmate. Daqui a pouquinho tem muito mais. Aguarde. Cuide de sua saúde de uma forma toda especial. Conheça hoje mesmo Pague Leve Cerealista do Mercado Municipal. Toda a linha de ervas aromáticas, temperos e produtos naturais em geral, para o seu bem-estar. Atendimento personalizado e para sua comodidade aceita cartões de débito e crédito. Cerealista Pague Leve, box 44 e 45 do Mercado Municipal. O telefone é 3371 1100. De volta com o nosso último bloco do Checkmate pela sua TV São Carlos, Canal 7. A você, nosso muito obrigado sempre pela sua audiência. No programa de hoje, eu recebo aqui na bancada do programa a presença do vereador Moisés Azzalini, ele que é do Democratas. Ô vereador, alguns pontos aqui, dando sequência aqui no nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse a respeito segurança, saúde, cultura e educação. Primeiro ponto, segurança. Vamos lá. Segurança, eu fico realmente preocupado com a situação onde já citei sobre a questão das inversões de valores que nós enxergamos na sociedade.
inclusive com a Polícia Militar, que é uma entidade seríssima e que está aí à disposição 24 horas da população. E quando todo mundo não tem mais a quem recorrer, a polícia está lá 24 horas para ser atendida. Então precisamos valorizar a Polícia Militar, precisamos valorizar inclusive o trabalho que eles desenvolvem, que é a questão da atividade delegada. Precisamos incentivar com que o prefeito renove o convênio, precisamos incentivar com que eles tenham uma maior integração com todas as forças de segurança da nossa cidade, quanto a Guarda Municipal, Polícia Civil, todas as entidades que respondem pela segurança pública, que venha ser mais equipada e que venha ser respeitada como autoridade dentro da sociedade. Essa é a minha visão, até porque sabemos que as drogas têm crescido diariamente, a questão da criminalidade, do furto, invasão nas residências, estamos vendo constantemente, até pelo fato dos empregos estar alto, parece que se multiplica a incidência de furtos. Então precisamos ter um olhar muito atento e se investir em segurança. Muito bem. Agora, saúde, educação e cultura. Começando por saúde. Saúde, diríamos que a nossa cidade se encontra na UTI, né? Precisamos realmente ter um olhar muito atencioso. Precisamos de todas as pessoas envolvidas na área da saúde, como também os gestores, olhar com um olhar mais humano, olhar com um olhar de onde que todos estão sim para executar, fazer o seu papel, mas que lá na ponta tem pessoas morrendo na fila do hospital, tem pessoas necessitando e carecendo de um atendimento que muitas das vezes essas pessoas mais simples, mais humildes, não têm condições de pagar de forma particular. Então, sou favorável com que se valorize os profissionais da saúde, que se valorize as entidades que cuidam da saúde pública, mas também sou favorável com que as pessoas, tanto dos que executam, tanto dos que financiam, de todas essas forças vivas da sociedade, que se pense na atividade fim, que é a população que está padecendo e sofrendo nos leitos dos hospitais. Vereador, ainda nessa esteira da saúde, a questão daquele AME ali na Salum, aquilo lá é um tremendo elefante branco. Eu acredito que não só o AME, como a questão do próprio hospital-escola, que eu já fiz requerimento e já fiz protesto, inclusive, na porta dele. Precisamos com que o nosso setor público, com que os políticos, de certa forma, pense muito mais na população. É justamente nesse sentido. Não se pode simplesmente tomar ações políticas demonstrando o que vai ser feito e falar em todos os pilares, em todas as propostas de campanha que pensa na saúde, que pensa na educação, que pensa, né, na população, e na hora de executar realmente as coisas ficam praticamente paradas. O senhor já fez alguma cobrança em relação ao executivo? Na questão do AME, também do Hospital Escola? Já tenho cobrado, inclusive na Secretaria da Saúde, estive com o secretário que se demonstra ser uma pessoa séria. Conversei com ele, cobrei posicionamento sobre ele, sobre essa questão do AME. Temos, inclusive, o presidente do partido que tem ido para São Paulo, assim como também tem encaminhado, né, em nome do meu mandato e de toda a minha equipe, ofícios ao nosso deputado Cezinha de Madureira, cobrando apoio, cobrando ajuda, porque sabemos que todas as forças políticas da cidade, com as entidades que cuidam, que gerem a saúde, precisa nesse momento deixar, né, todos os egos, todas as questões pessoais, o seu eu de lado, e olhar realmente para aqueles que mais necessitam, que mais precisam. Sabemos que todo tem o seu ponto de vista, todo mundo tem a sua razão de acordo com o seu ponto de vista e o seu anseio. Só que sabemos também que dentro de todo o setor tem aquelas pessoas que fazem realmente porque ama. E sabemos que o recurso, o dinheiro, ele é muito importante. Não sou favorável em momento algum que deixe de se pagar os médicos, que deixe de se atender às entidades, mas também que todas as pessoas que cuidam da saúde, que tenham um olhar mais atencioso para a população. Eu sei que quem está gerindo, quem está cuidando do administrativo de toda essa discussão em volta da saúde, a população não tem culpa disso tudo, a população não consegue saber o que está permeando todos os bastidores. Então eu espero que tenha um bom senso e que todas as pessoas venham trabalhar em prol da população. Agora, a questão do AME especificamente, o que está faltando para aquilo estar funcionando de fato? Falta algum detalhe? Eu acredito que falta um pouquinho mais de vontade política, porque sabemos que vai ter gasto sim,
E o próprio Estado, o governo do Estado, acredito que está deixando muito a desejar. Ele deveria dar um pouco mais de atenção, colocar o seu secretariado à disposição dos municípios, principalmente nessa questão do AME, que já está lá há anos pagando-se aluguel, que é um valor caríssimo, e que está lá, como você bem falou, um elefante branco. Então, assim como também o próprio Hospital Escola, precisa ser concluído e abrir as portas para que a população venha a ser atendida. Muito bem. Agora, fechando aqui, educação e cultura. Educação e cultura é o pilar de toda a sociedade. Vemos a sociedade, até mesmo antes de se discutir segurança pública, eu acredito que o ponto principal seria a educação, né? A educação, a cultura. Um jovem bem educado, um jovem com cultura, que não cultura dessas que muitos tentam levar para as escolas e para as entidades, que prega-se uma ideologia, uma cultura, né, de levar a arte, de levar a dança, de levar o incentivo e os bons princípios para a juventude, abrir e dar oportunidade de novos talentos na sociedade. A educação, eu acredito que o professor é uma profissão que por ela passa todas as outras profissões. Não tem como nós pensar numa população, numa sociedade, num futuro melhor, se não pensarmos melhor na atitude e nas ações que nós temos com a educação e com a cultura. Vemos aí a tentativa do governo do estado de tentar desmontar, né, a Casa de Cultura da cidade, o desmonte dos programas governamentais em relação a esse tema da cultura e da educação. Então precisamos que se invista realmente em educação. Porque se você deixar de investir na educação, você vai ter que passar a investir muito mais em segurança pública. Porque você vai estar deixando uma juventude ociosa, uma juventude que estará vulnerável ao mundo do tráfico, da criminalidade e tantos outros temas que é prejudicial à população. Então precisamos investir muito mais nos profissionais da educação, investir na cultura, investir nos projetos sociais e culturais, para com que a nossa juventude não venha a ser penalizada, não deixe de ter, né, no contraturno escolar, por exemplo, uma atividade desportiva, uma atividade cultural. Porque quando o jovem deixa de ter uma atividade e fica ocioso, né, no seu bairro ali, ele fica refém e próximo do mundo da criminalidade, próximo daqueles assédios do caminho do mal. Então o poder público precisa se pensar no ensino integral, precisa se pensar na educação e precisa se pensar muito mais em projetos, porque sabemos que a juventude hoje está sendo, infelizmente, esquecida pelo poder público. Muito bem, vereador, são tantas demandas, tantos anseios, e eu lhe faço uma pergunta, né? Eu sei que o senhor está há pouco tempo no Legislativo, é o seu primeiro mandato, mas é possível se fazer uma avaliação, né? Quais as grandes dificuldades para ser vereador hoje em São Carlos? É atender a população, enfim, é fiscalizar o executivo, de repente você bater na porta, não ser atendido, enfim, alguma dificuldade você já vem passando como vereador, né? O senhor vem encontrando, na verdade. Sim, a maior dificuldade eu acredito que é quando você justamente se depara com o executivo. Sabemos que a sociedade vive momentos difíceis, a economia está meio que minguada, precisamos pensar, né, que isso consequentemente é menos imposto, é menos recurso para gerir a cidade. Só que em contrapartida precisamos usar a inteligência, precisamos usar a sabedoria e não deixar de investir. A princípio, vamos falar uma coisa básica: quando você deixa de investir no atendimento básico de saúde, quando você deixa de atender, né, nos cuidados básicos com a mesma, isso vai gerar problemas que no futuro vai trazer um gasto muito maior para a prefeitura com a questão, por exemplo, se você deixa de cuidar de uma simples inflamação, aquilo pode virar um tumor que o gasto no leito do hospital e dias de internação vai ser muito mais caro para o município. Então que se invista muito mais no básico, na saúde básica, no atendimento básico, da mesma forma na educação. Se você deixa de investir em projetos culturais, se você deixa de investir em projetos sociais, você vai ter que investir depois em mais policiamento, em mais guarda municipal, em mais estrutura com as forças de segurança e com as equipes, por exemplo, a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Serviços Públicos, vai ter muito mais trabalhos com as pessoas que vai estar depredando, vai estar tendo uma postura de pessoas que não são educadas e que
depedram o patrimônio público. Isso já parte para o vandalismo, né? Isso, então precisamos investir com antecedência, fazer um trabalho preliminar, chegar antes do que o mal, né, do que as pessoas hoje que tem má índole na sociedade, ele antes dele ter uma má índole, ele passou por um processo que levou ele até isso. Então o poder público tem que se antecipar, cuidar do jovem, cuidar da criança, antes mesmo que o mundo, né, tem um ditado muito claro que fala, pai, né, se você não cuidar do seu filho, as drogas vai adotar. Então, assim, da mesma forma é o poder público. Se ele não cuidar da sociedade, as drogas, o mundo da criminalidade e tantos outros caminhos do mal vai adotar. Então precisamos nos antecipar e fazer a nossa parte. Muito bem. Ô, vereador, saindo um pouco aqui do nosso quintal, que é São Carlos, falando de política nacional, qual é o seu pensamento, qual é a sua ótica da política nacional de momento aqui no Brasil? É lamentável, né? Nossa política nacional, nós vemos que infelizmente temos lá inúmeros deputados, senadores que infelizmente perdeu, né, o pudor, perdeu a essência de humanidade. A Bíblia fala que por crescer a iniquidade o amor de muitos esfriariam. E muitas pessoas que estão no poder hoje e que têm inúmeros bens e patrimônios, deixou, enquanto eles estão, quero parafrasear aqui a palavra de um amigo que eu estive conversando com ele ontem, enquanto você está na sua fazenda com os seus bois, com o seu gado, com os seus patrimônios, talvez muito desses recursos que você obteve para ter esse patrimônio, isso custou a vida de uma criança no hospital. Isso custou uma mãe que perdeu uma perna no leito do hospital. Isso custou para uma mãe, para uma família, uma criança que era para estar sendo educada e não foi educada e foi para o mundo da criminalidade. E hoje a mãe sofre com um filho dependente nas drogas. E depois, cadê o poder público para investir nessa criança que está no caminho das drogas e resgatar? Cadê o poder público para dar essa atenção? Então você que fez patrimônio, que está, né, vivendo uma vida luxuosa com bem público, você deveria pensar que o seu fim vai ser lamentável. Muito bem. E o Brasil, o senhor acha que ainda é um país para se apostar no futuro, embora em meio a tantas mazelas? Qual é o seu pensamento? As mazelas Então, por parte dos nossos governantes, por parte aí não o Congresso em si, né, mas a boa parte do Congresso, enfim, qual é a avaliação que o senhor faz? A avaliação é que precisaria ter uma justiça. Ainda podemos acreditar um pouco mais no país? Eu acredito que se mostrou nas urnas dessa última eleição uma grande renovação. E a sociedade ela está cada vez mais atenta ao que está acontecendo no poder público. Só que, infelizmente, quem legisla, faz as leis, muitas vezes faz em benefício próprio. Isso que nós precisamos estar atentos. Muito bem. Que a justiça realmente fiscalize e ajude com que a população seja atendida. Essa é a minha mensagem, com que as pessoas sejam mais sensatas e humanas, que pense na população e não simplesmente no seu próprio eu. Isso com certeza vai fazer toda a diferença nas tomadas de decisões. Bom, vereador, muito obrigado pela sua presença, já estou na reta final aqui do programa e eu quero deixar o convite aberto para outras ocasiões. Seja muito bem-vindo, tá bom? Eu quero agradecer primeiramente aí o seu convite, agradecer a toda a produção, agradecer a população que dedicou esse seu tempo para estar nos ouvindo e torcer, pedir a Deus sabedoria para que a população venha a ser contemplada e atendida nas suas demandas, nas suas solicitações, até porque compete a cada um de nós que estamos gerindo, né, o poder público, que tenhamos um olhar com mais amor para a população, para a sociedade e com que as pessoas venham realmente ser atendidas com dignidade e com amor. Pedro, obrigado pela sua presença e sucesso, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado a você também pela sua audiência, convite aberto para a próxima semana, um forte abraço, até lá.